Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado pelo convite, viu, Cláudio? Nós é que agradecemos por o senhor nos aceitar. Prazer estar aqui. Boas-vindas também a todos os amigos da Clean7. Nós vamos já nos apresentar e iremos também introduzir o assunto para mais um bate-papo. Eu sou o Cláudio Júnior, sou auxiliar de técnico em segurança do trabalho aqui da Clean7 e o nosso convidado é o Dr. Enos de Oliveira. Ele é empresário, é médico oftalmologista, inclusive um excelente oftalmologista. E mais uma vez agradecendo aí ao senhor por ter aceitado o nosso convite. E hoje o nosso tema será educação financeira. Infelizmente é um tema desconhecido hoje em nossa atualidade, né? E também aqueles que conhecem não têm uma boa educação financeira. E isso nós vemos nitidamente quando buscamos a porcentagem das pessoas que encontram-se endividadas atualmente, que está em torno de 56% das famílias. E tem pessoas que dizem que há esse endividamento por conta da atual situação financeira em que estamos no Brasil, por estarmos em crise. Mas nós vemos que isso é inverídico porque se formos procurar alguns anos atrás, por volta de 2010, 2011, mesmo que o Brasil estava em uma situação financeira equilibrada, ainda assim nós encontrávamos uma boa porcentagem de pessoas endividadas. Era por volta de 60% da população. E então, para nos auxiliar a como termos, qual que é a importância da educação financeira e como começarmos, o Dr. Enos de Oliveira irá nos auxiliar. E gostaria de fazer a primeira pergunta, para sabermos o que é um planejamento financeiro. Vamos lá. Planejamento financeiro é um conjunto de ações que visam a saúde financeira, uma boa saúde financeira da pessoa, sua, ou da família, ou do clube, ou da igreja, ou da empresa. Não interessa que nível você esteja fazendo o planejamento financeiro. Quando você olha o planejamento financeiro como um conjunto de ações visando a saúde financeira, ele passa a ser uma ferramenta. E todos nós sabemos a importância de uma ferramenta. Imagine você pregar um prego sem um martelo. A dificuldade. Você cavar um poço sem uma pá. Então, o planejamento ele se torna uma ferramenta que vai auxiliar na boa saúde financeira, seja sua, da empresa, do clube, da onde você está trabalhando no momento. Um exemplo. Se você pretende comprar um liquidificador, então você nota a necessidade, a família está precisando de um liquidificador, então vamos comprar. Então você sai, vai na primeira loja que você encontra, entra, e o vendedor te atende muito bem, fala, olha, nós temos aqui um liquidificador e você vai pagar 200 prestações bem pequenininhas, bem baixinhas, e você vai ter o seu bem. E você fala, ótimo, eu compro então, e assume aquelas 200 prestações. Isso é um planejamento, isso é um não planejamento. Você não fez o cálculo de quanto vai custar isso para você, de quanto você vai pagar de juros, você vai pagar 3, 4 liquidificadores nessa brincadeira. Sim. Você não procurou o preço, você não guardou o dinheiro, o certo seria você guardar o dinheiro, economizar um valor correspondente a um liquidificador, depois ver os preços que existem no mercado, negociar à vista. Isso seria um bom planejamento financeiro. Então, é interessante entender um conceito, como você me pergunta o que é planejamento financeiro, quando a gente faz o oposto, o que não é planejamento financeiro. Então, esse comportamento é o não planejamento. Desculpa me estender um pouquinho mais na sua primeira pergunta, que ela é muito importante e é a base. Com certeza. Mas vou te dar um exemplo. Uma ocasião, estávamos dando um curso sobre planejamento financeiro na Universidade Adventista do UNASP, no auditório Arlete Afonso. E está fazendo aquele curso, tinham várias faixas etárias.
E nós nos concentramos um pouco sobre aquisição de imóvel, evitar aluguel, patrimônio, nesse item. E no final daquela preleção, uma moça, bem jovem, chegou para a mesa. Eu estava na mesa, mas tinha economista na mesa, tinha contador na mesa, tinha pessoas bem capacitadas debatendo aquele assunto. E ela chegou e perguntou para nós: como que faz para comprar uma casa? Vocês estão falando da importância de ter casa, mas como é que faz para comprar uma casa? E aí nós explicamos para ela sobre poupança, recursos, financiamento, etc. Né? E quando chegou em casa, o meu filho mais velho falou assim para mim, o doutor Eno Júnior, vocês conhecem aí, o diretor da Cleanstart, né? Ele perguntou para mim assim: escuta, pai, eu acho que vocês não deram uma boa orientação para aquela moça, porque na faixa etária que ela se encontra de estudante, a melhor coisa que ela pode fazer para ter uma casa, comprar uma casa, é se dedicar aos estudos, se concentrar no que é importante para ela nessa fase da vida, que é adquirir a ferramenta para a vida dela, que é a ferramenta do estudo, da capacitação, para que um dia ela possa comprar uma casa de uma maneira confortável, sim. Então, o planejamento financeiro ele tem uma variação. No jovem, ele significa alguma coisa, na idade madura da vida, outra coisa, e na idade senil, outra coisa, né? E eu sempre gosto de contar uma história que eu não posso contar no nome das pessoas. É a história de dois pedreiros. Mas essa história exemplifica a importância dessa sua pergunta que você fez para mim. O que é o planejamento financeiro? A história de dois pedreiros, amigos meus. Ainda bem que eles não se conhecem, né? Ou talvez devessem se conhecer, né? Um deles fala para mim assim: doutor, eu tenho muita dó do senhor, porque o senhor tem tão pouco dinheiro, o senhor tem tão poucos recursos, e o senhor precisa aprender a lidar com os recursos. Ele brinca comigo assim, ele está muito bem de vida. E o outro fala assim para mim: oh, você é muito rico, você é médico, você tem muitos recursos, e eu sou muito ruim de grana e tudo, né? São dois pedreiros. O primeiro, quando ele era bem moço, agora ele já tem uma boa idade, e quando ele era bem moço, ele queria aprender a profissão. Ele veio de uma família humilde, com dificuldade financeira, não podia estudar, mas ele queria aprender a profissão. E ele se ofereceu para trabalhar de graça com alguns pedreiros que tinham muita habilidade. Ele aprendeu tudo, ele aprendeu sobre azulejo, sobre concreto, sobre respaldo de laje, sobre fundamento, sobre telhado. Ele se tornou um expert. E aos fins de semana, depois de um tempo de luta, de vida trabalhando, ele comprou um terreninho. E nos fins de semana ele construía nesse terreninho. Nesse terreno ele dividiu em dois e fez duas pequenas casas e alugou. Começou a receber uma renda passiva. E esses dois terrenos foram o início da vida dele. Hoje ele tem várias casas de aluguel e ele vive muito confortavelmente. Estudou os filhos, cuida dos netos, cuidou dos pais enquanto vivo, muito bem cuidado. Então, exemplo de um indivíduo que fez planejamento financeiro, que lutou, esforçou, etc. E o outro, o primeiro dinheiro que ele ganhou, ele comprou uma moto. Depois, aí ele descobriu que a moto dava despesa. Aí falaram para ele assim: você precisa fazer seguro da moto. E ele não fez seguro da moto. E a moto foi roubada. E aí vem uma série de dificuldades na vida e tudo mais. Mas planejamento, parar e planejar, ele não quer. Então, nesses dois exemplos, a gente vê a importância do planejamento financeiro. Ele pode te levar para um lado da vida, um lado de benefícios, de conforto, de apoio familiar, de tranquilidade, e pode levar para um outro lado bem difícil. E isso exige esforço, né, doutor? Para nós conseguirmos organizar as nossas finanças, também renunciar a algumas coisas que nós queremos. Isso exige bastante esforço nosso. Sim. E não é possível conseguir ter uma boa educação financeira sem que haja esse esforço. Igual o primeiro pedreiro. Ele lutou, ele se esforçou para... Ele primeiro iniciou as atividades dele sem que haja remuneração, só para ele ter o aprendizado, para depois ele conseguir bem executar essas atividades dele.
Sem Então, dúvida. sempre tem um... Isso que você está falando é uma coisa muito interessante na educação financeira, extremamente interessante, que você precisa ter disciplina, precisa ter esforço nesse sentido. Agora, muitas pessoas pensam, imaginam que para você ser saudável financeiramente, para você ser rico, bem, com recursos, que você precisa ser inteligente. Você precisa saber uma matemática muito complicada, uma matemática financeira, que você precisa saber de ações, de opções, de commodities, de mercado financeiro. Negativo. Para você ser saudável financeiramente, eu gosto de usar essa palavra, em vez de usar ser rico, porque rico a gente pode interpretar como aquele snob que fica mostrando que tem. E não é isso. É o saudável financeiro, aquela pessoa que é uma árvore de apoio para a família, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo, você não precisa ter grandes conhecimentos, você precisa ter disciplina. O exemplo disso é que existem muitos doutores, PhDs, professores universitários que têm dificuldades financeiras tremendas. Que, apesar de todo o conhecimento, apesar dos títulos universitários que têm, mas não se dedicaram para cuidar da sua vida financeira. Então, existem pequenas regras, coisas simples e que estão dentro da disciplina que precisam ser feitas para que você tenha uma saúde financeira adequada. Sim, com certeza. Doutor, quais são as dicas que o senhor pode nos passar para nós iniciarmos o processo para nós termos uma boa educação financeira em nossas vidas? Legal. Essa é uma pergunta basilar, né? Uma pergunta fundamental. Quais são as dicas, né? A gente pode até sofisticar, né? A gente pode falar assim, quais são os paradigmas para enriquecer? Então você tem paradigmas. Mas se você resumir, se você simplificar, são dicas mesmo, né? Quais são as dicas? A primeira vem da medicina. Você precisa fazer um diagnóstico da sua vida financeira. Você precisa saber como está a sua vida financeira. Então, quando um paciente entra no meu consultório, eu quero saber o que ele tem. A minha mente está assim, qual o diagnóstico? Qual o diagnóstico? Qual o diagnóstico? Eu quero saber se tem glaucoma, se tem descolamento de retina, se tem uveíte, se tem catarata, se tem miopia, se tem estrabismo, se tem inflamação no olho, se tem olho seco. O que ele tem? A partir desse momento que eu tenho na minha mente o diagnóstico, aí eu começo a trabalhar o tratamento. Como vai ser o tratamento para esse específico paciente, nessa faixa etária, com essa doença, se ele tem uma ou duas doenças, etc. Então, eu trago da medicina para o planejamento financeiro, a primeira coisa é o diagnóstico. E o diagnóstico financeiro é muito fácil de fazer. Muito fácil. Tem pessoas que vão falar assim, olha, eu nem preciso de diagnóstico, eu já sei que minha vida financeira está uma lama. Então, tem pessoas que vão reagir dessa maneira. Mas é preciso fazer. Mesmo que seja uma lama a sua vida financeira, não interessa. Né? Você tem que fazer o diagnóstico. E como é que faz o diagnóstico? Simples. 2 mais 4. Tão simples como. Você pega um papel ou um caderninho, melhor um caderninho. Pega um caderninho. Vai na última página, daqui a pouco você vai entender por que na última página, e escreve o que você tem. O que você tem de patrimônio. Eu tenho tanto na poupança, eu tenho, ou não tenho, né? Ou tenho um carrinho, pois eu tenho uma moto, eu não tenho. Põe o que você tem. Tem imóveis, tem isso, tem uma casa, não tem. Põe o que você tem. Aquilo ali é o seu patrimônio, o que você tem. Depois você escreve quais são as suas dívidas. Logicamente, se você as tem. Põe assim, eu devo tanto no comércio, tanto, devo tanto no banco, tenho tanto no cartão de crédito, eu devo tanto. Põe o que você deve. Então, ali naquela última página do caderninho, pode ser uma planilha de Excel bonita, pode ser uma dessas planilhas que os bancos fornecem para gente, ou uma que você baixou da internet, não tem problema. Mas eu estou falando do caderninho para vocês entendam que uma coisa simples vai transformar você numa pessoa saudável financeiramente, uma pessoa rica, uma pessoa... os americanos usam wealth, né? Qual que é a diferença do wealth para o rich, para o rico do wealth? Nós traduziríamos assim, rico e saudável financeiramente. A gente está pregando aqui você ser saudável financeiramente, que é aquela pessoa que cuida das suas finanças, que é um bom cidadão,
cuida das outras pessoas, dos seus parentes, ele é uma árvore frondosa que beneficia a sociedade. Então, nós estamos falando sobre isso, sobre ser saudável financeiramente. Então, voltando lá para o diagnóstico. Então, ali você vai ter um raio-x de como está a sua vida financeira. E todo mês você vai olhar lá naquela última página. Aqui, essa dívida não tenho mais. Agora, meu patrimônio aumentou um pouquinho. Aumenta lá o patrimônio. Agora eu comprei isso, comprei aquilo, tal, e a dívida eu estou diminuindo. Então, a sua intenção ao longo dos meses e anos vai ser diminuir as suas dívidas, zerá-las, aumentar o seu patrimônio produtivo. O que é patrimônio produtivo? Aquele patrimônio que te dá dinheiro, entendeu? Que é uma ação, é um título do Tesouro Direto, um aluguelzinho que você tenha. Então, isso é o que você tem que aumentar na sua vida, que é a renda passiva, que é aquele dinheirinho que vai entrar para você todo mês e vai aumentar o seu patrimônio sem você precisar trabalhar, até o dia que esses bens vão te dar independência financeira. Aí você pode fazer o que você quiser da vida, você pode parar de trabalhar, você pode se aposentar. Eu mesmo não tenho a menor intenção de me aposentar, apesar de ter independência financeira, porque eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço. E isso, quando você tiver independência financeira, se você é professor, você gosta de dar aula, se você é pedreiro, você gosta de trabalhar, se você é médico, seja lá o que for, vai aumentar esse gosto na sua vida, porque aí você trabalha sem precisar trabalhar. Então você trabalha porque você gosta, pela paixão, de fazer bem feito aquilo que você gosta. Então você vai olhar todo mês lá na última página e vai olhar o quanto você está conseguindo de lutar contra as dívidas e aumentar o seu patrimônio produtivo. Essa é a primeira dica, fundamental, inicial, basilar. A segunda dica é você pega esse caderno, ou planilha Excel, seja lá o que for, e vem aqui na primeira página. E aí você coloca todas as suas entradas do lado esquerdo e todas as suas saídas do direito, do jeito que você quiser. O importante é que você anote regularmente, ou seja, você tem que fazer uma documentação da sua vida financeira. Não adianta você planejar se você não sabe o que você ganha e o que você gasta. Então, naquele caderninho ali que você vai olhar, terminou o mês, você senta, se você é casado com a sua esposa, seus filhos já são adolescentes, grandes, com eles, para que eles aprendam a cuidar do dinheiro. E aí você olha aquilo ali. Eu gastei tanto esse mês. Eu ganhei tanto. Eu gastei. Aí você vai ter surpresas ali. Por exemplo, olha o quanto eu gastei com restaurante esse mês. Eu gastei 20, 30, 15, 10%, 5% da minha renda. Não é isso? Está errado. Eu tenho que mudar isso. Olha o que eu gastei com promoções que a gente não precisava disso aqui. E eu gastei tanto por cento da minha renda. Então, você vai ter noção de quanto você está gastando percentualmente. E você vai fazer isso regularmente. Existe ciência para isso? Isso é difícil? Isso é matemática superior? Isso é disciplina. Simplesmente você vai olhar todo mês quanto entrou e quanto saiu. Você ganha salário, entra o salário lá, acabou. Se você é um profissional liberal, vai entrando dinheiro. Se você é vendedor de pipoca, você vai. Hoje eu vendi tanto de pipoca, entrou tanto. E você põe as saídas. Eu saí, comprei tanto de milho, paguei tanto de aluguel, paguei tanto saídas. E olha, olhando aquilo ali, você vai, um belo dia, eu preciso sair do aluguel, esse aluguel está comendo meu dinheiro. Então você vai começar, a sua mente vai começar a trabalhar. Que jeito que eu vou fazer isso? Vou comprar um terreno, vou construir uma edícula no fundo, ou eu vou morar num lugar mais barato durante tantos anos para depois eu poder ter meu imóvel. Então, a sua mente vai achar soluções. Logicamente, você vai pedir a Deus te orientar. Deus vai te dar sabedoria. E você vai trabalhar nisso todo mês. A sua situação financeira. E a segunda dica? A segunda dica é documentar tudo que entra e tudo que você gasta. Você tem alguma coisa para me falar antes de eu ir para a terceira dica ou continuamos? É de extrema importância isso que o senhor falou, de nós sabermos fazer, antes do segundo passo, o diagnóstico, né, para nós sabermos o quão ruim está a nossa situação financeira e ir progredindo, né? E também em relação
essas questões que o senhor falou de promoções. Tem muitas pessoas que hoje em dia veem uma promoção, mesmo que a pessoa não está necessitando daquilo, vai lá e faz a aquisição deste produto que está em promoção só pelo fato de ele estar mais barato. Mas aí vai lá e fica na casa dela encostado e acaba que ocupa um espaço desnecessário na casa e só gera problemas financeiros para a pessoa, porque não foi uma aquisição bem feita, né? Porque não teve utilidade aquele produto. Foi um não planejamento, né? Exatamente. Não planejamento financeiro. Inclusive, hoje vamos lá para a terceira dica, então, tá? O terceiro parágrafo. Primeiro, recordando, é você estabelecer o seu diagnóstico financeiro. Como é que eu estou? Como é que a minha família está? Como é que essa empresa que eu estou cuidando está? Que planejamento você pode fazer para tudo? Para a empresa, para a sua casa, para a igreja, para o seu clube, para o seu time de futebol, seja lá o que for. Então, no caso da sua vida pessoal, você vai lá e põe o que você deve e o que você tem. E o que te rende dinheiro todo mês. Eu já tenho um dinheirinho aqui no Tesouro Direto rendendo tanto por mês. Então, tá ali. Segundo passo é você documentar tudo que entra, tudo que sai. E todo mês, olhar. Todo mês você tem que parar e olhar o que você está gastando e o que você está ganhando. E, logicamente, trabalhar a coluna do ganhar mais e do gastar menos. E a terceira dica. A terceira dica, você, na vida, precisa de 3 dinheiros. 3 quantums monetários. 3 porções de dinheiro. A primeira, e você não pode confundir uma com a outra. Se você confunde uma porção com a outra, sua vida financeira vira um fracasso. É daquele exemplo que eu dei do meu amigo pedreiro lá, o da moto. Não o que construiu casinha a vida toda, vira um fracasso. Você não pode trocar as bolas aí. Você tem que entender que 3 dinheiros são esses. O primeiro dinheiro, e todo mundo vai me entender claramente agora, é o dinheiro da reserva para uma emergência. Os economistas, os especialistas profundos do assunto recomendam de 3 a 4 salários que você tem que ter. Você ganha tanto, você tem que ter 4 vezes aquilo guardado, que chama-se reserva emergencial. Você pode exagerar, pode pôr 5, pode pôr 6 salários. E esse dinheiro você não mexe. Não adianta você, minha esposa resolveu fazer uma festa, vamos pegar aquele dinheiro. Aconteceu isso, vamos fazer uma viagem, vamos pegar aquele dinheiro. Não, aquele dinheiro é sagrado. Olha, entenda a importância disso. Agora, na pandemia, muitas famílias, muitos lares, muitas pessoas estão tendo dificuldade financeira porque não guardaram esse dinheirinho aqui, esses 4 salários. Imagine que você tem 4 salários e aí você perde o emprego. Muito bem. Você tem 4 meses para tomar providência, mandar currículo, visitar a empresa para arrumar um emprego. Ou não. Se você guardou 4 salários, digamos assim, olha, eu estou desempregado, então nós vamos apertar o cinto agora. Nós vamos gastar metade do que a gente gastar. Então você passa a ter 8 meses. Veio uma epidemia que está difícil ganhar dinheiro por alguma razão. Você tem 8 meses, ou 6, vamos dizer assim, né? Você gasta um pouco mais. Para você tomar providência, para você esperar passar o problema. Esse é o primeiro dinheiro. Se você quer constituir família, se você quer casar, você tem que ter essa responsabilidade. E os pais de família têm que lutar para ter isso, para terem a sua família sobre um controle absoluto, de proteção absoluta. Esse é o primeiro dinheiro. O segundo dinheiro que você precisa é o dinheiro para levar você para a independência financeira. Os especialistas e economistas falam em torno de 10% da tua renda. 10% da sua renda você precisa transformar em patrimônio que lhe dê renda. Ou seja, título do Tesouro Direto, ou ações que deem dividendo, ou aluguéis. 10% religioso. E também não pode usar esse dinheiro em emergência da hora que você quer. Vou fazer uma viagem, vou tirar esse dinheiro. O dinheiro tem que ser a vida toda, até o momento que esse dinheiro vai te dar uma renda igual o que você ganha todo mês. Aí você teve a independência financeira.
Isso pode ocorrer com 20 anos de idade, muito difícil, né? Pode ocorrer com 30, com 40, com 50, com 60, com 70 anos de idade. Mas você tem que fazer isso. Porque, eu só vou conseguir isso com 70, então nem vou fazer. Coisa errada, pensou errado. Porque com 70 anos você vai ter dificuldades de saúde, você vai ter dificuldades para trabalhar. É a hora que você mais precisa de uma independência financeira. Então vamos lá, recordar. O primeiro dinheiro, o primeiro quantum de dinheiro é o dinheiro reserva emergencial, 4 salários. O segundo dinheiro que você precisa é o da independência financeira. Esse dinheiro tem que ser religiosamente guardado ao longo dos anos. Você tem algumas maneiras de ter independência financeira. Você pode nascer num lar rico. Você pode casar na segunda maneira. Alguém pode jogar na loteria por você e você ficar rico. São as maneiras que você tem. Mas essas maneiras são poucos prováveis, são raras. A grande maioria da população luta. Não vem de família rica. Os ricos são 1% da população. A maioria das famílias das pessoas do mundo não casam com pessoas ricas. Então você tem que cuidar da sua atividade financeira. E como que você cuida? Dessa maneira, guardando 10% todo mês. Transformando esse dinheiro num dinheiro que dê renda. E o último dinheiro, o terceiro dinheiro. O terceiro dinheiro é o dinheiro que você precisa. Você precisa ganhar um dinheiro para viver. É o teu salário, o seu provento, é o seu soldo, é a sua remuneração, seja lá o que for. É o lucro da venda que você vende. Então é simples assim. Ficar rico, né? Eu não gosto dessa palavra, né? Eu gosto da palavra wealth, ficar saudável financeiramente. É simples, é você seguir a regrinha. Quais são as dicas? A primeira, fazer o diagnóstico do seu patrimônio. A segunda, fazer a escrituração, fazer o relatório de todo o dinheiro que ganha e todo que sai. Terceiro, ter o dinheiro de reserva, ter os 10% de poupança reservada todo mês. É isso, mais nada. Se fizer isso, você vai ficar rico, você vai ficar saudável financeiramente. Para que ficar saudável financeiramente? Seria uma pergunta boa, né, nessa hora? Sim. Para você ser uma pessoa da luz, você andar na luz, você beneficiar as pessoas. Porque você vai ficar rico não é para você sair com um cordão de ouro pela rua, com um carro do último ano. Você vai ficar rico para ajudar as pessoas. Então você tem que ter na tua mente que Deus te dá a sabedoria e te dá o conhecimento para você ganhar o dinheiro e para você ajudar as pessoas. Você vê, parabéns aí a Clean 7, vocês estão fazendo a arrecadação de alimentos para as crianças do Vinde a Mim, que nessa hora estão passando dificuldades, até de fome de comida por conta da pandemia, né? Então, nós temos que ser luz no mundo. Você tem que ajudar uma pessoa, você tem que ter dentro do seu dinheiro essa bondade. Se você já está mais de idade, já tem independência financeira, você tem que pensar em ajudar alguém, um universitário que precisa estudar, uma criança que precisa de um tratamento médico. Você precisa olhar ao redor, né? Como o apóstolo Paulo fala na carta dos Gálatas, você tem que cuidar dos domésticos da fé, né? O que é isso, cuidar dos domésticos da fé? É você se transformar numa pessoa rica, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, e ajudar as pessoas. Que pessoas? As pessoas que estão ao seu lado. Os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos de trabalho, os seus amigos de esporte, de hobby, de passeio. Você tem que estar com a visão, com os olhos para o seu lado. Agora, se você está endividado, está na lama, né, com dificuldade, não cuida nada da sua vida financeira, nunca cuidou, como é que você vai ser uma benção para um parente, para um vizinho, para alguém que está em dificuldade, né? Você está mais para receber ajuda do que para dar. Então, eu falo o que o apóstolo Paulo fala, você tem que andar na luz, no caminho da luz. Você ser uma árvore frondosa que ajuda as pessoas, que beneficia as pessoas, que dá exemplo para as pessoas, né? Eu costumo dizer assim, quando se a pessoa vem pedir um dinheiro para você emprestar, fala assim, olha, eu vou te emprestar, eu vou te ajudar, eu vou ser luz na sua vida, só que tem um problema. Você tem que seguir algumas regras, você tem que seguir algumas coisas que eu vou te orientar. E você tem que seguir rigorosamente.
que eu tenho que seguir? Você tem que fazer um diagnóstico financeiro, e agora eu quero ver, porque eu estou te emprestando dinheiro, então eu tenho direito de ver no que você está fazendo. Você tem que fazer uma escrituração de tudo que você ganha, de quanto você gasta. Todo mês você vai me mostrar esse caderno, até você ficar livre da dívida comigo. Então, o que eu estou te falando, pregando, em outras palavras, é que o planejamento financeiro, aquela tua primeira pergunta, Cláudia, é muito importante. As pessoas precisam ter um planejamento financeiro. Existem psicólogos especializados em família que falam que uma das principais causas de separação é a vida financeira arruinada. Existem trabalhos científicos que mostram que a longevidade da pessoa está ligada à vida financeira dela. Ou seja, se você não cuida do seu dinheiro, você vai viver menos. Você tem o risco de se divorciar, de se separar, e um monte de coisa ruim. E não é isso o ideal. O ideal é ser luz, ser uma árvore frutífera que a sua vida dá frutos para todos os lados. Infelizmente é uma mudança cultural a ser feita, né? Porque o Brasil não tem uma boa cultura em relação à educação financeira. E isso nós vemos nitidamente com aquela porcentagem que eu trouxe no início da live, da diferença entre as pessoas que não estão endividadas com as pessoas que estão. E também a porcentagem que o senhor falou das pessoas que são saudáveis financeiramente, que é 1% apenas da população. Sim. E, doutor, em relação a como as empresas podem auxiliar os funcionários a se desempenharem bem na questão da educação financeira, o senhor pode, por gentileza, nos explicar se há possibilidades disso acontecer? Olha, a CleanMed 7, a Clean 7 está no exemplo disso, né, com essa live. Né? Isso é muito importante. As empresas que são árvore, né, que são luz, elas estão preocupadas com a saúde dos seus funcionários físicos, com o bem-estar emocional, com o seu bem-estar ergonométrico, com o seu bem-estar financeiro. Então, esse tipo de ação é muito importante, porque quando você cuida da educação financeira dos seus funcionários, você está cuidando dessa família, dessa empresa. Toda empresa é uma família. E essas pessoas vão estar melhor, vão estar mais satisfeitas, vão produzir mais, e essa empresa vai contribuir para a sociedade. Né? Ou seja, quando a gente reclama que a rua está cheia, que está suja, a gente tem que fazer a parte da gente, limpa a calçada da minha casa, né? Então, talvez, se a sua empresa você cuida dos seus funcionários, dando seminário de planejamento financeiro e tudo mais, não vou consertar o Brasil fazendo isso. Vai sim. São ações somadas, pequenas ações somadas, que vão mudar a nossa pátria, a nossa nação, nossa cidade, a nossa família. Sim, com certeza. E como que nós podemos começar isso na infância? Tem como, já desde criança, os pais educarem os filhos a terem um bom planejamento financeiro para que depois, na adolescência, quando eles tiverem o seu próprio emprego, eles possam ter uma vida financeira saudável? Sem dúvida. Na Bíblia, existe um verso que diz assim: eduque o menino no caminho que deve seguir, e até quando ele for velho, ele não se desviará desse caminho. Sabedoria bíblica que vem, não é? E isso se aplica. Não se aplica só à vida financeira. Se aplica a tudo, né? Você ensina o seu filho a se alimentar saudável. Se você não ensina a criança alimentação saudável, ela não vai aprender. Ela vai ter a vida ruim. Vai ter problemas de saúde, doenças. Se você ensina a questão financeira, educação financeira, desde você dá uma mesada para a criança, aí ela sai correndo e gasta tudo em bala, você não fala nada, ela não vai aprender nunca a cuidar do dinheiro dela. Então você tem que dizer: olha, filhinho, isso aqui, se você quer comprar uma mochila, você quer comprar uma coisa que você gosta, que tem muita vontade de ser, então você vai juntar um tanto da sua mesada, um tanto você vai gastar, um tanto você vai juntar,
você vai educar a criança. Eu tenho uma netinha que está sendo o xodó nosso, da nossa família atualmente, e ela tem sido muito bem criada. Minha nora é excepcional, meu filho é excepcional no cuidar dessa menina. E eles cuidam muito com a alimentação. Essa menina tem 1 ano e meio e ela não comeu doce ainda, ela não come coisas salgadas, gordurosas. Ela come alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes e cereais. É impressionante a saúde que ela tem. Essa menina não tem nada de doença, a menina alegre, feliz, ela abraça a gente, ela corre, traz o cachorrinho dela, dos brinquedos dela. Isso é o exemplo maior. Tudo bem, nós temos algumas vantagens. Minha esposa é pediatra, orientou meu filho, a minha norinha é uma pessoa universitária, com a cabeça muito boa, e tem essas bênçãos de Deus. Mas esse é o exemplo da ação e reação. Você educa uma criança financeiramente, ela tem uma chance muito grande. Agora, isso quer dizer que se você não teve um bom lar, se você não teve infelicidades na vida, que você não pode corrigir? Não. Você pode corrigir, sim. Existe um trabalho científico, é o trabalho do Marshmallow, que mostra que você, mesmo não tido vantagens na infância e na juventude, você pode mudar a sua vida. Então, a sua vida financeira está terrível, está muito ruim. Naquela página lá de trás do livro, você vai colocar ali: eu devo no banco, devo no cartão de crédito, meu carro está financiado, isso. Olha, peça a Deus orientação e trabalhe. E olhe aquilo, o simples fato de todo mês você olhar aquilo: eu estou devendo ainda, assim, eu preciso mudar. Entrou tanto, eu estou dando. Essa disciplina vai corrigir a sua vida. Agora, se você falar, o primeiro passo, a escada é muito alta, eu não vou dar o primeiro passo. Você nunca vai chegar no fim da escada, você nunca vai subir. Então, essa sua pergunta é importante. Muito importante a educação financeira das crianças. Mas, se você teve um lar que não foi tão bom, tão vantajoso, não desanime. Você pode mudar a sua vida. A história da sua vida. Você pode mudar a história da sua vida. Eu vejo algumas famílias onde os pais, eles colocam como se fosse uma recompensa para quando o filho auxiliar em casa, quando ele executar uma atividade. Eu acho isso bastante interessante, porque ajuda ele a ter o esforço de conquistar as coisas. Por exemplo, dar uma quantia em dinheiro para quando a criança lavar a louça, quando ela arrumar o quarto, bem arrumar o quarto. Essas coisas, elas auxiliam também. E ensina o valor, né? Ensina o valor, que tudo tem um valor, né? Com certeza. E para fazer essa mudança cultural, começando desde a infância, começando a passar para os filhos, de como ter uma vida saudável financeiramente, já é um pontapé inicial para mudar o mundo, né? Para mudar o Brasil, mudar primeiro ao redor, né? Porque aí os filhos vão passar para os netos e assim por diante. E nós temos uma pergunta aqui da doutora Maria Cecília, onde ela está perguntando o que fazer quando o seu diagnóstico financeiro mostra que sua vida está em déficit. Você já tem dívidas. O senhor pode nos auxiliar, doutor? Sim. Olha, isso aí, às vezes a situação é difícil. Eu já aconselhei muitas pessoas, já dei muitos cursos. Às vezes você olha a vida financeira de uma pessoa e assusta. A pessoa precisa ter uma mudança interior. Você tem um quarto sujo, você viajou, morou e deixou uma casa fechada durante 2 anos. A hora que você volta, tá terrível. O mato cresceu, tem sujeira, tem pó, tá tudo encardido. E o que você tem que fazer? Você tem que ter resiliência, entendeu? Você tem que começar. Vou cortar a grama da frente, eu vou cortar o mato da frente, eu vou cortar o do fundo, eu vou lavar as paredes, eu vou tirar a sujeira. Você vai conseguir em 10 minutos isso? Não. Talvez demore bastante tempo. Mas você tem que tomar a decisão, você tem que mudar o seu coração. Lá dentro de você fala assim: eu vou mudar. Eu não quero essa realidade para minha vida. E aí você começa. Muito antes do que você imagina, você vai ter a grata surpresa de que você resolveu. Resiliência, eu estou vendo ali subindo na tela. Resiliência, é isso mesmo. Resiliência.
Resiliência é um termo que vem da engenharia, nós herdamos esse termo da engenharia, que olha o quanto os materiais têm, que eles aguentam antes de quebrar. Isso é resiliência. Então você tem que desenvolver a resiliência. Se você, eu estou quebrado, não tem jeito, a minha vida não tem jeito, eu vou fazer um empréstimo. Quer dizer, a pessoa vai fazer o pior para resolver o seu problema. Então, você tem um quarto sujo, uma casa suja, com o telhado sujo, com a grama alta, com o mato alto, você tem que começar. Todo mês, faz aquilo que eu falei. Faz o seu diagnóstico, escreve na folha de trás do caderno, e no começo escreve o que entra e o que sai. E vai drenando as dívidas, vai resolvendo isso. Assim que você resolver, se não tenho mais dívidas, põe o propósito do seu coração, não farei mais dívidas, só vou comprar à vista de hoje em diante. E dali para frente, você começa a construir patrimônio. Ou seja, comprar coisas que te dão renda. Mas eu tenho só um pouquinho, eu tenho R$100 só. Beleza, pega os R$100 e compra no Tesouro Direto, que ele vai te render. Eu tenho um bom dinheiro. Beleza, compra uma casa, põe de aluguel, ou constrói, ou compra o Tesouro Direto mesmo, títulos de tesouro, e pronto. Você está caminhando para a sua independência financeira. Sim, com certeza. Doutor, nossa live está chegando ao fim. Gostaria de, desde já, agradecê-lo, né, por aceitar o nosso convite, trazendo esse tema importantíssimo. Inclusive, eu mesmo vou depois rever essa live para ver o passo a passo. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua participação, em especial em nossa página no Instagram. Um prazer, foi uma alegria poder estar aqui participando com vocês. Espero que possa ter ajudado de alguma maneira, né? A minha mensagem é uma só, né? Andar na luz. Ser uma árvore frutífera, como vida, né? Você pode, todos que estão ouvindo podem, e se isso ajudou alguma pessoa de alguma maneira, eu fico muito contente. Deus abençoe a todos.